Bem-vindos ao podcast Pode Narrar? Bom, hoje o dia vai ser um pouco mais especial. A gente vai comentar mais sobre a novela Solitária, da Eliana Alves Cruz, que vai ser um dos livros da lista do vestibular de 2025, da UFSC. Bom, para quem quer concorrer, esse livro vai ser muito importante, porque vai ter questões envolvendo a narrativa da história mesmo. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a obra, com um olhar mais aprofundado na questão do contexto histórico, no processo criativo da autora também, os valores éticos e morais que vão estar presentes ali no meio da história, da narrativa. E para isso, a gente está aqui com personagens principais, que no caso vai ser a Mabel, a Eunice, o Ricardo, o Gilberto e a avó Cecília. A gente vai escutar um pouquinho das suas vozes e conhecer melhor as suas perspectivas de acordo com a própria narrativa da novela. Bom, espero que nos acompanhem nessa jornada tão interessante. Então vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre o contexto histórico, eu acho que inicia melhor, assim, aí o povo consegue pegar direitinho como é que é a ideia principal ali da narrativa e tudo mais. Bom, vamos começar com a Mabel. Mabel, conta pra gente como você vê o contexto do Brasil pós-abolição e o cenário em que você vive, já que você é uma das personagens, e esse tema também de questão de africanos e herança africana também caiu na redação, né, do Enem 2024, então eu acho importante também comentar sobre isso. No caso, sobre como esse livro poderia também ser utilizado como um repertório. Bem, é complicado. Dizem que somos livres, mas essa liberdade não chega para nós de verdade. Todo dia eu sinto que precisamos provar que somos dignos, que merecemos nosso lugar como qualquer outro. A abolição foi um começo, mas não significa que estamos livres das correntes que ainda nos seguram. O preconceito, a falta de oportunidade, é como se ainda estivéssemos presos, especialmente na realidade em que eu e minha filha moramos. Ah, meu bem, as mudanças são lentas. A liberdade pode até ser uma palavra muito bonita, mas a verdade é que muitos ainda estão alheios a isso, sem saber como seguir os seus caminhos. A nossa batalha é contínua e a parte da nossa responsabilidade também mostrar para as novas gerações o valor da nossa resistência. Realmente, gente, são palavras bem realistas, eu diria assim. E para você, Ricardo, como essa liberdade impacta, assim, na sua vida? Liberdade no papel, isso sim. A verdade é que estamos constantemente lutando para sermos vistos. A sociedade mudou de nome, mas os preconceitos e dificuldades são os mesmos. Ainda falta muito até que possamos ter as mesmas oportunidades que eles. E cada dia é uma luta para sermos reconhecidos não só como cidadãos, mas como seres humanos. Concordo, Ricardo. É uma ilusão essa tal de liberdade. Enquanto isso, a gente se apoia e se fortalece juntos. Não foi à toa que a gente sobreviveu até aqui. Esses laços são o que nos permitem seguir em frente. E sem eles, talvez nem estivéssemos aqui. Nossa força está no apoio mútuo, especialmente na realidade que vivemos, o trabalho doméstico no Brasil. Não é só sobre sobreviver, sabe? É sobre resistir e mostrar que existimos, que temos uma história no futuro. Enquanto nos negarem o que é justo, vamos lutar. Nossa união é o que nos mantém firmes, e é essa união que ainda vai nos libertar de verdade. Realmente, gente, são palavras bem diretas e realistas, como eu já falei até anteriormente. Bom, dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo da autora. O que vocês acham? A Eliana, ela disse que se inspirou nas histórias da própria família e em documentos históricos para escrever Solitária. Como vocês acham que a tradição oral e a memória são importantes para a construção de identidade? São essenciais. Sem a memória, seríamos como árvores sem raízes. Cada história contada por minha mãe, minha avó, é uma lembrança de quem eu sou e de quem vieram antes de mim. Mesmo que a sociedade tente apagar nossa história, enquanto falarmos, ela vai continuar. É uma forma de honrar e perpetuar a luta dos nossos antepassados. Exatamente. Muitas vezes, tudo o que temos é a nossa memória, e ela é a prova da nossa existência. Se não recordarmos, se não transmitirmos as nossas histórias, acabamos desaparecendo. É a nossa maneira de dizer ao mundo que estamos aqui, que fizemos parte, que resistimos.
Além disso, eu vejo a memória como um ato de amor e respeito aos que vieram antes. Quem seria a gente se não fosse a história que carregamos? São elas que nos definem e nos dão a base. Se não fosse essa memória, nossa existência e nossa contribuição já tinham sido apagadas. E a cada história recontada, estamos reafirmando nossa presença. A memória é tudo. Sem ela, a gente perde a nossa identidade. Contar as nossas histórias é tipo garantir que as próximas gerações saibam de onde vieram, como surgiram. É um ato de amor e respeito também por aqueles que vieram antes de nós. Realmente, gente. Bom, agradeço mesmo por cada um dar a sua opinião sobre o que é a memória, né? E como isso pode ser importante na nossa vida. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre valores éticos e morais, especialmente de vocês. O que vocês acham? A história, ela é cheia de dilemas e desafios, né? E como é que vocês lidam com as questões de dignidade e de justiça? Para mim, a dignidade é algo que ninguém pode tirar. Eu posso enfrentar as piores dificuldades, mas sei que minha força vem da minha luta e das minhas convicções. Sei o que mereço, mesmo quando o mundo tenta me convencer do contrário. A dignidade não está nas condições que enfrentamos, mas em como nos posicionamos diante delas. A justiça, ela nem sempre vai vir onde a gente espera, né? Só que resistir já é uma forma de ser justo. Porque pra gente manter a nossa integridade, em meio a tanta dificuldade, é a maneira de manter a dignidade. Mesmo quando tudo parece contra nós. Sabemos que merecemos. E é a nossa missão ensinar que essa dignidade e essa luta valem a pena. Queremos justiça e respeito, e nossa existência já é uma forma de conquistar isso. Cada ato de resistência, cada palavra é uma maneira de construir o futuro que merecemos. E é isso que nos mantém firmes. Eu vejo essa luta como um compromisso com aqueles que virão. Nós carregamos essa responsabilidade de manter nossa história viva, de existir justiça. Não só para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos. Cada batalha é um passo para um futuro onde talvez a justiça não seja mais um ideal distante, mas uma realidade concreta. A dignidade, meus queridos, é o que nos mantém de pé. Cada um de nós aqui tem um valor único, que não pode ser diminuído por nada. A gente precisa lembrar sempre de quem somos e do que representamos. Mas e a justiça? Ela é a estrada que precisamos seguir com coragem. A gente não pode nos calar diante das tantas injustiças que vivemos. Cada ato de coragem, por menor que seja, é uma semente que plantamos para um futuro mais digno. Obrigada, gente. Os valores que vocês apresentaram aqui vão servir como exemplo para as pessoas que estão ouvindo ou até para as pessoas que querem seguir também essa mesma ideia que vocês têm, sabe? Sobre justiça e luta com compromissos, dignidade. É muito importante, principalmente na sociedade onde a gente vive. E que acontece até hoje em dia cenários como o que vocês passaram. E para finalizar, qual que é a mensagem que vocês gostariam que os leitores levassem? Que nunca se esqueçam da nossa história, mesmo que ela seja dolorosa. E que a nossa luta não é só por nós, mas por todos os que vierem depois. É um compromisso com nossa herança e com o futuro. Que eles respeitem nossa luta. Somos mais do que sofrimento. Somos resiliência, força e esperança de que um dia as coisas possam ser diferentes. Nossa história precisa ser ouvida e compreendida. Quando o mundo parecer contra nós, devemos nos apoiar e manter a nossa dignidade, porque essa é a nossa força e ela nunca poderá ser retirada da gente. A união e o apoio são nossos escudos. Eu gostaria muito que eles vissem o que enfrentamos e reconheçam o valor da nossa história. Que saibam que somos resistência e que nossa luta é por justiça e liberdade. Cada um de nós carrega essa chama de mudança e juntos somos mais fortes. E que nunca se esqueçam que a nossa luta é por um legado. Cada geração precisa continuar com a caminhada. Com a persistência, a luta nunca é em vão. Obrigada, gente. Bom, o nosso podcast hoje ele foi um pouco mais reflexivo, mas eu acredito que contou bem a história, né, por trás do livro e serviu de muito aprendizado, tanto na questão social quanto no próprio contexto mesmo. Eu acho que ficou muito bem explicadinho. Agradeço a cada um, a Mabel, a Eunice, o Ricardo, o Gilberto e a vó Cecília, por compartilharem, né, com a gente suas experiências, lutas e forças
da própria história. Bom, Solitária, ela vai nos lembrar sempre, né, da importância de que nunca devemos esquecer de onde viemos e do poder das nossas raízes. A Eliana, ela construiu uma obra que é mais do que uma narrativa. É um testemunho, talvez de resistência, assim. Acredito que esteja bem explícito isso, da dignidade, do valor inestimável da memória. Que essa história inspire cada um de nós a enxergar uma riqueza das vidas e que não só dos que estão aqui no momento, mas do que vieram antes e a importância de lutarmos por um futuro sempre mais justo. Eu agradeço a todos os ouvintes e espero que tenham aproveitado essa imersão em Solitária. Até a próxima, gente!